Olá, amigos e amigas do canal Mentes Berianas. Aqui é o evangelista Marcelo Vilaça e vamos trabalhar mais um texto aqui das Sagradas Escrituras que se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 10, versículo 28. Vamos analisar principalmente um termo aqui e vamos recorrer, como de costume, ao idioma original, ao grego, e vamos ver que nem sempre a tradução ela está obedecendo, ela está nos transmitindo a real intenção do autor. Eu vou aqui marcar para ficar mais fácil o versículo de número 28 em apreço. Vamos lá. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno. Salva essa palavra aí, ó, sublinha essa palavra, a alma e o corpo. Todos nós sabemos que nos textos bíblicos, né, já que foi escrito no idioma grego, é evidente que os termos relacionados a esse mundo pós-morte, ou outros diriam pós-desencarnação, tá certo? Existe lá alguns lugares. Então, por exemplo, existe a compreensão de Sheol ou de Hades, que seria o mundo dos mortos, para onde iriam todos os seres humanos, os seus espíritos, evidentemente. E havia também essa compreensão de sepultura, essa ideia do Hades também trabalhando com sepultura. Nós temos um terceiro termo que se chama Tártaro, que dentro dessa filosofia, dentro dessa cultura grega, equivale ao pior local do Hades, ok? Pior local do Hades. Nós temos um quarto termo, que é chamado Guiena, que é uma região que ficava fora dos muros da cidade de Jerusalém, e lá, anteriormente, havia sido um local de sacrifícios ao deus Moloque, né? Se sacrificavam crianças, os judeus faziam isso, evidente que não todo, mas uma parte fazia isso, isso também está registrado no livro dos Juízes, e esse vale de Rinom, ele passou a ter a nomenclatura de Guiena, local esse que Jesus lembrou várias vezes, aonde o fogo não se apaga, e aonde também tem lá aquele bichinho que fica comendo os outros. É claro que Jesus fez uma alusão desse termo, dessa região que existe, com um outro local chamado Lago de Fogo. Então, analisando essas diversas expressões, cada expressão dessa, ela faz referência a um lugar. E eu constantemente venho falando nos meus vídeos, nas minhas aulas, tanto online quanto presencial, e trabalhando basicamente também princípios e regras de hermenêutica. A própria hermenêutica vai enfatizar para que não tenhamos descaso com o idioma original. Por quê? Porque isso pode nos trazer prejuízo. O grande exemplo está aqui. E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. E aí, automaticamente, a pessoa fica com isso na cabeça, achando que para o inferno vai o corpo, mas não vai. Porque será que o texto está falando de quê? De inferno, Tártaro, Guiena? Do que é que esse texto está falando? Quando gera essa dúvida, a solução é irmos ao original. Então nós vamos aqui no Novo Testamento grego
28ª edição, Nestlé Aland, agora na sua telinha. Percebam aqui, olha, texto de Mateus, capítulo 10, versículo aqui é o 28. Todos estão vendo aqui, olha, versículo de número 28. Ok? Nós vamos fazer uma leitura aqui bem devagar. Diz assim, ó. Kai me phobeiste apoton apoktenonton tu soma. Tende psiche metnamenon apoktenai. Phobeiste de malon ton dunamenon kai psiche kai soma apolesa en Geena. Geena. Ou traduzindo no Geena. E o que vai para o Geena? Psiche e soma. Aqui, soma seria esse corpo na sua plenitude, esse corpo na sua integralidade, que aí ela tem uma expressão um pouquinho diferente da palavra sarx. Então, em grego, nós temos soma e nós temos sarx. Soma, ele está trabalhando mais com o corpo vivo, o corpo dinâmico. Por exemplo, Apocalipse capítulo 18, verso 13, depois se você quiser consultar na sua Bíblia, ali está trabalhando com escravos, mas o texto no original está falando de soma. Quando você vê o texto de Colossenses 2,9, também está trabalhando com soma, que foi do agrado do Pai, que nele habitasse a plenitude da divindade corporalmente, somáticos. Então está se referindo à soma. Lucas capítulo 3, verso 22, quando Lucas está registrando o batismo, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu como pomba corporalmente, somáticos também, então está se referindo à soma, está se referindo a corpo. Colossenses capítulo 2, verso 19, quando fala o corpo de Cristo, uma alusão à igreja, então está trabalhando com soma. Então soma tem essa noção. Marcos capítulo 5, verso 29, quando Jesus cura a mulher do fluxo de sangue, e a Bíblia diz que ela sentiu no seu corpo, a palavra que está ali é soma. Então soma está sempre atrelado ao corpo vivo, a esse organismo vivo, diferentemente de sarx, que pode estar se referindo somente à pele do corpo, como o texto de João capítulo 1, versículo 14. Que o verbo se fez sarx, ok? Então o texto aqui em apreço de Mateus capítulo 28, Mateus capítulo 10, verso de número 28, está dizendo para não temer aqueles que matam o corpo, tá vendo? O soma, tá? Mas eles não têm poder de matar a psique, mas temam, né, aquele que tem poder para apolessa e destruir tanto a psique quanto soma em Geena. E o interessante desse texto aqui, e aí a problemática da tradução, é que o texto não está se referindo a esse inferno. O texto não está se referindo ao Hades. Então, evidentemente, esse texto aqui, ele está apontando para o Geena. O Geena, ele faz uma alusão ao lago de fogo, aonde o fogo nunca se apaga, o fogo é eterno. Então, esse texto aqui, na minha opinião, mal traduzido, pelo menos na maioria das traduções, e aí pode-se usar esse texto de forma equivocada por causa da tradução. E automaticamente, quem não se esmera, não se aprofunda, ele não faz uma leitura crítica do texto, somente superficial, aí verdadeiramente ele não vai ter essa noção da real intenção do autor em cima desse texto. Então que Deus te abençoe desde agora para todo sempre
e até a próxima.